Se existe um lugar que se destaca por seus incríveis mistérios é o Egito. Qualquer pessoa minimamente esclarecida não debate temas relacionados à ufologia, espiritualidade ou os mistérios da humanidade sem citar ou recorrer ao Antigo Egito. Também possui o maior legado arqueológico do mundo, e neste segundo vídeo veremos mais provas de quem realmente foram uma das civilizações mais avançadas do planeta. Quando falamos no Egito, logo vem em nossa mente suas incríveis construções em blocos de pedra. Os blocos da pirâmide de Quéops foram transportados da pedreira de Aswan, que fica localizada a quase 1 quilômetro de distância. Você realmente acredita nessas teorias de rolar toneladas de pedras de maneira simples e pagar funcionários com bebida? Não estamos falando de ajuda de alienígenas, nada disso, mas é um fato que, embora tentem teorizar, faltam argumentos convincentes. Caso contrário, faríamos isso hoje, com os pés nas costas. Um dos maiores desafios para o transporte encontramos na pedreira de Aswan. Lá está o obelisco inacabado, feito em granito que nem chegaram a tirar do solo. O bloco pesa cerca de 1.300 toneladas, o equivalente a 10 caminhões como este, um dos maiores e mais pesados veículos do mundo. O transporte dos gigantescos blocos em pedra até hoje tem sido um objeto de debate de vários e vários séculos. Muitas são as teorias, mas ninguém fechou questão. Sempre há um argumento que não fecha, são muito questionáveis. Outro exemplo é o Colosso de Ramsés II, do ano de 1820. Se trata de uma estátua de 83 toneladas que só conseguiram levá-la ao Museu Britânico de Londres agora, em janeiro de 2018. Então, como fazer isso com a tecnologia do século XIX, ou seja, milhares de anos depois de sua criação? Não é evidente que os antigos egípcios sabiam uma maneira de transporte que não se encaixa com as teorias propostas até hoje? Bem, em 1936, em Saqqara, foi descoberta o túmulo do príncipe de Sabu, de 5.000 anos de antiguidade. Esta peça em forma de disco estava entre os objetos encontrados em seu interior. O arqueólogo Walter Emery, que a encontrou, a qualificou como uma tigela em forma de tarzon de esquisto. O esquisto é um tipo de pedra muito frágil e difícil de trabalhar sem o uso de tecnologia avançada para ferramentas de cobre ou bronze. O disco seria apenas uma parte de um mecanismo mais elaborado, embora sua função real seja totalmente desconhecida. Então, neste ponto aqui, podemos expor nossas teorias, porém, nem mesmo os próprios especialistas sobre o Antigo Egito saibam a verdade. Oficialmente é considerada como um tipo de vasilha ou pedestal. Sem dúvidas podemos perguntar qual é a razão de construir um objeto matematicamente tão complexo para ser usado como uma vasilha ou pedestal. Já a adaga ou o punhal que você vê foi encontrado na tumba do faraó Tutancâmon, aquele mesmo que ficou conhecido como faraó que veio do espaço. Essa é mais uma prova que os antigos egípcios passaram a dominar ferramentas de cobre ou de bronze. Após vários estudos, concluíram que a lâmina da espada é feita em ferro e contém um alto percentual de níquel, que lhe dá características antioxidantes. Apesar dos milênios, a espada quase que se mantém intacta. Sua alça e bainhas feitas em ouro, assim como sua bainha externa. Mas não é o único objeto deste metal que encontraram na tumba. Há também um pequeno encosto de cabeça e um protetor peitoral do mesmo metal. Oficialmente, esses objetos foram considerados como feitos em rochas meteóricas. É possível que os antigos egípcios tivessem dominado a arte de manipular metais complexos? Já no ano de 1873, dentro da Grande Pirâmide, na Câmara do Rei, bem atrás de duas filas de blocos de pedra que tiveram de usar dinamite, encontraram uma folha de ferro. Em primeiro momento, concluíram que era parte da estrutura principal da Grande Pirâmide. Porém, mais tarde, o Dr. Lucas, a pedido do Museu Britânico, analisou sua composição. Ele declarou que se tratava de um metal de origem não meteórica, mais uma vez contrariando a versão estabelecida. Pouco depois se retratou das declarações. Estudos posteriores confirmaram que a lâmina foi colocada enquanto se construía a Grande Pirâmide, como parecia desde o momento de sua descoberta. Mas a insistência de muitos egiptólogos em manter a história oficial rejeitaram essa possibilidade. No popular é o seguinte, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E continuam batendo a cabeça. Ambas as evidências confirmam o domínio de uma metalurgia mais avançada do que se mostra a história oficial. Vejamos outro exemplo interessante, mas que cabe uma pergunta.
É possível que os antigos egípcios usassem óculos de cristal? Pode parecer uma pergunta louca, mas por trás disso se esconde o grande domínio dos egípcios em trabalhar com os minerais. A lente que você vê foi encontrada em uma tumba na cidade de Lohan. Ela foi feita em cristal e estima-se que tenha 5.000 anos. Sua função é poder ver objetos que estão distantes, como se fosse uma lupa. Alguns acreditam que na verdade seja parte de algum tipo de telescópio. Foi polida para obter uma superfície perfeita que permite aumentar a visão. Só por isso é simplesmente incrível para o seu tempo, o que mais uma vez prova que tinham tecnologia impossível para a sua época. Outros objetos semelhantes também foram encontrados perto do Egito e estima-se que tenham cerca de 3.000 anos de antiguidade. Como este, foi encontrado na antiga capital da Síria, o que nos faz pensar sobre a possibilidade de que realmente não eram objetos meramente acidentais e se tratava de ferramentas avançadíssimas. Como vemos, são muitos objetos que ainda não conseguimos explicar como foram feitos ou por que foram feitos. Só nos resta admitir que o Antigo Egito era uma civilização bem mais avançada, além, claro, das datações dos objetos são extremamente questionáveis. Já imaginaram se tudo for levado em consideração? Nossa história oficial teria de ser mudada de imediato. Mas e você? O que acha? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Não esqueça o like. Um forte abraço e até a próxima.